Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a aula de Geografia de número 13. Vamos iniciar com o livro 6, no conteúdo de Geografia, ok? Então, abram o livro 6 de vocês, na página 398, lápis e borracha, e vamos lá conhecer o novo conteúdo. Bem, hoje nós vamos falar sobre territórios indígenas e diversidade étnica. Fazem parte das atividades 31 e 32 e ficam nessas páginas aqui que a gente vai trabalhar hoje, ok? Bom, a gente já viu que, trabalhamos, né, anteriormente, que o nosso país ele foi formado por diferentes imigrantes, né? Imigrantes de diferentes países, japoneses, portugueses, holandeses. Na época do Brasil colônia, muitos foram os povos e até hoje, né, que vêm para cá, que vieram e acabaram formando aí, criando um conjunto de costumes, de hábitos, formando o nosso povo brasileiro. Né? Mas essas diferenças elas se dão também por regiões. A gente já viu que as zonas, né, as zonas urbanas são diferentes das zonas rurais, em modo de vida, em estrutura, em lugar mesmo. Os lugares são diferentes, a maneira que as pessoas vivem, os gostos, né, os hábitos, as atividades também, a gente já viu que são diferentes dependendo do lugar onde se vive. E inclusive, dentro desses mesmos lugares podem haver diferenças também. A minha família pode ter hábitos diferentes da sua família, mesmo a gente morando num mesmo bairro, numa mesma cidade. Então, aonde tem grupos de seres humanos, tem podem ter hábitos e costumes diferentes. Mas, no geral, isso faz parte, a gente chama de manifestações culturais. É a cultura de um lugar, a cultura de um povo, a cultura de uma família. São esses conjuntos de hábitos e costumes que são passados de geração para geração, como um resultado de um processo histórico, ok? Mas isso não quer dizer que essa cultura e esses hábitos não possam sofrer transformações. Podem sim, ao longo do tempo, eles vão sofrendo, essas culturas elas vão sofrendo também transformações. Um exemplo dessa mudança, que está aí no livro de vocês na página 399, é a organização da população brasileira. Segundo o IBGE, em 2018, a população brasileira se organizava principalmente nas cidades, lembra que a maioria atualmente vive nas cidades e não nos campos, e apresentava um perfil jovem e um número absoluto maior de mulheres. Esse era o perfil populacional em 2018. Mas nem sempre foi assim. Esse mapa, por exemplo, ele traz um mapa da organização populacional, não só brasileira, mas do continente americano, né, América Central e América do Sul, no século XV, antes dos colonizadores chegarem a colonizar o nosso país. Então, se você verificar, são diferentes povos indígenas espalhados por toda a América. Vamos ver aqui na legenda, olha. A gente tem os incas, a gente tem os astecas e os maias, que ficam aqui em cima. Depois vocês acompanham no livrinho de vocês, que fica mais fácil de olhar. No verde escuro, os tupis, que foram os índios que estavam aqui no nosso país quando os colonizadores chegaram, são os tupis, e os geis, os povos indígenas aqui do Brasil. Temos também alguns aruaques, está muito pequenininho, gente, mas eu estou tentando ler, tá? Tem os aruaques, que são esses laranjinhas aqui. Temos os caraíbas, o vermelhinho lá de cima. E temos os patagões, que são esse aqui representado por vinho. Então, esses grupos é que
formavam aí a população brasileira e americana, né? Da região do continente americano no século XV. Segundo estimativas, dizem que, segundo estimativas oficiais, apontam que havia no século XVI cerca de 2.500.000 pessoas aqui no Brasil, no século XVI, como eu já falei, organizados em diferentes povos e culturas. Ou seja, vejam que os tupis eles estão espalhados também pelo Brasil, os Geis, né, que são os povos indígenas da época que habitavam aqui o Brasil, mas mesmo assim, dentro deles tinham também diferenças entre esses povos, né? Um povo tupi, de repente, do sul, não era igual, não tinham os mesmos costumes do que um povo tupi do Nordeste, por exemplo. Tá? Então, existem diferenças, inclusive, regionais. Ok? A gente vai ver aqui na outra página um gráfico mostrando essa distribuição dos índios por região, tá? Por regiões no século XVI e no século XX. Ok? Então, vamos lá, que mais próximo da gente. A gente está no século XXI. Então, no século XXI, você percebe que tem menos índios, né? A população indígena diminuiu pra caramba e a gente já sabe por quê, a gente já conhece a história, já conversamos sobre isso. Mas no século XV, a região norte tinha muito mais índios. E a sul e centro-oeste, menos índios, tá vendo? Nordeste e sudeste também ficavam ali no mediano, numa quantidade parecida. No século XX, onde tem mais, né, onde tinha mais índios no Brasil, na região norte, continua ali liderando, mesmo tendo diminuído bastante essa quantidade. E hoje, ó, a gente viu que no século XVI existiam 2,5 milhões de pessoas distribuídas entre esses povos indígenas. Hoje, deixa eu ler aqui para vocês. Atualmente, a população indígena brasileira, segundo o IBGE, é de 890.900 pessoas, dividida em 305 povos. Então, a quantidade ainda é, né, uma quantidade grande, mas em comparação com o que havia, né, 2,5 milhões de pessoas, até porque, se você também for comparar com a quantidade do Brasil, também é pouca, né? 890 mil índios, 890.900 índios, é uma quantidade não tão muito grande. Porém, esses povos brasileiros, eles estão protegidos pela Constituição. Hoje é proibido cometer atentados, né, contra os índios. Eles são reconhecidos. Olha aqui o que diz o artigo 231 da Constituição Federal, do nosso livro de leis maiores, que vale para todos os cidadãos brasileiros. Olha aqui, ó. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, hoje, atualmente, os índios têm as suas terras demarcadas e a sua cultura preservada por lei. Além da Constituição garantir aos índios o direito aos seus territórios, existe também o Estatuto do Índio, lei de 1973, que institui um órgão de proteção para as populações indígenas, conhecida como FUNAI, Fundação Nacional dos Índios. Depois vocês vão ler todo esse texto aqui com calma, tá? Para conhecer os detalhes, ok? Não deixem de ler.
Vamos lá, na 402, a gente vai fazer a atividade agora. Observe as ilustrações. E a gente tem aí 3 tipos de índios diferentes. Vocês estão percebendo? Todos são índios, mas cada um tem uma cultura diferente. Provavelmente deve ser de um povo diferente do outro. Ok? O que você sabe? Aí a primeira pergunta é: o que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Aí é uma resposta pessoal. O que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Você já viu atualmente algum, quer dizer, você já viu atualmente não, você já viu algum índio? Conheceu algum índio? Teve a oportunidade de conhecer algum índio, não por livros, mas pessoalmente? E o que você sabe sobre esses índios brasileiros? Aí você que vai dizer a sua resposta pessoal, tá bom? Letra B. Qual é a relação que os índios estabelecem com a natureza? Você sabe qual é a relação? Ó, embora apresente algumas diferenças, né, entre eles, os modos de vida das populações indígenas têm por princípio a preservação dos recursos naturais, como a fauna, a flora e a água. Eles dão muita importância à natureza, inclusive alguns elementos da natureza fazem parte da religião deles, né? Eles têm assim Deus Sol, Deus Lua. Então eles preservam e valorizam muito os elementos da natureza. Na página 403, a gente tem aí o olho vivo, um mapa de terras indígenas no Brasil atualmente. Tá vendo a diferença que a gente viu lá do outro mapa? Agora, faça o que se pede. Aqui tem a legendinha para vocês olharem direitinho, tá? Os verdes, vamos ver aqui. Identificada. A situação jurídico-administrativa. São as áreas indígenas identificadas, né? Vamos lá. Vamos ver a pergunta. Indique um estado em que há grande concentração de terras indígenas. Quais são os estados que há grande concentração de terras indígenas? Temos o Amazonas e temos também o Pará. Olha aqui, aqui é o Pará, a gente vê terras indígenas, e aqui na Amazônia também bastante, certo? Bastante terras indígenas. Então, a primeira resposta você pode dizer que é no Amazonas ou no Pará, tá? Você escolhe um dos dois que tenha bastante aí a presença de terras indígenas. Indique um estado que há pouca concentração de terras indígenas. Onde tem pouca concentração de terras indígenas. Olha lá no mapa. Vamos olhar. Aqui, ó. Minas Gerais, eu acho que tem pouco, né? Piauí. Rio Grande do Norte também tem pouco. Tá? Algumas sugestões que você pode pôr. Tá? Estados de Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, são algumas sugestões, tá? Tem outros que você pode indicar lá. Número 3, o que é cultura? A gente já falou, a cultura é um conjunto de hábitos, valores, tradições, ideias que se expressam em objetos, técnicas, comportamento de determinado grupo humano ou povo. Tá? Inclusive também em alimentos, né? Em comidas, em músicas. Tá? Se manifestam de diferentes formas. E por que é possível dizer que os povos indígenas apresentam grandes diversidades cultural? Por quê que os povos indígenas apresentam grande diversidade cultural? Eles são bem diferentes entre si, né? Cada um tem lá a sua cultura e os seus hábitos, né? A língua também são diferentes, as crenças, enfim. Então, a resposta completa está aqui. Ó. Os povos indígenas no Brasil são numerosos e muito diferentes. 305 que a gente viu que tem, né?
e muito diferentes quanto à sua cultura, língua, costumes, crenças e etc. Por isso, disse que essa população apresenta grande diversidade cultural. Tá faltando um S aqui, tá, gente? A tia já vai botar antes de mandar para vocês. E vocês vão ficar com a atividade para fazer as atividades propostas da página 405 e 406. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula.